Fala família, aqui quem fala é o Leandro, seja bem-vindo ao canal, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre fazer o bem na hora certa. No meu ponto de vista, nem sempre fazer o bem é a coisa certa, vou explicar direitinho para vocês. A única coisa que eu peço é que vocês fiquem até o final do vídeo. E sempre fica aquele pedido, que se gostar do vídeo, deixe um joinha, deixe um comentário e se inscreve no canal. Beleza? Mas agora sem mais delongas, vamos para o que interessa. Bem, como já foi dito, nem sempre fazer o bem é o certo. Eu lembro de um filme que eu vi que tinha um pastor e aquele camarada era muito gente boa. E tinha um cara que estava lutando contra as drogas. E esse pastor, ele estava num trailer comendo um cachorro quente e o camarada foi lá e pediu um dinheiro. Ele, na maior das boas intenções, deu dinheiro para aquele cara, achando que o cara ia comprar alguma coisa para comer. E o cara foi lá e bebeu. E depois os parentes daquele homem chegou descascando aquele pastor. Porque você deu dinheiro para ele, você sabia dessa dependência dele e tal. E o cara ficou todo triste porque a intenção dele era de fazer o bem. A gente tem que fazer o bem para as pessoas, beleza, mas nem sempre é o momento certo de a gente fazer. Tem horas que a gente precisa dizer não, porque às vezes é Deus querendo tratar com aquela pessoa. E você acaba atrapalhando Deus, porque Deus quer que aquela pessoa passe por certas coisas, você vai lá e tenta ajudar aquela pessoa e acaba cortando aquilo que Deus estava querendo ensinar com um propósito para a vida daquelas pessoas. Uma vez um camarada estava parado, sem saber o que fazer, e Deus falou assim, olha só, pega uma quantidade de pedra, vai até o topo daquele monte, e chegando no topo daquele monte, você vai ter a resposta que eu quero para a tua vida. E aquele camarada foi, começou a caminhar, foi caminhando, chegou numa esquina, encontrou com uma pessoa, falou, poxa, fulano, tu tá indo em direção ao topo do monte? Aí ele falou, tô. Então o camarada virou para ele e falou assim, cara, eu tô muito ocupado, atarefado, tem como tu levar essa pedra aqui? É uma só. E aí ele já levou, já acrescentou mais ao peso dele. Passou-se 2 esquinas, a mesma história, encontrou com uma senhora que teria que levar a pedra até tal lugar. E aí ela falou assim, poxa, você tá indo para lá, tem como você quebrar meu galho? E ele pegou aquela pedra. E assim aconteceu com mais 3 pessoas. Ele esbarrou com as pessoas falaram assim, tem como levar essas 2 pedrinhas? Só que conforme ele ia botando a pedra dos outros na sacola dele, ia pesando. E o que você entende disso? Que aquele peso ali era desnecessário, não era o peso dele. Aquilo ali era aquelas pessoas que tinha que levar, porque assim como Deus falou que tinha um propósito para ele subir naquele pico, daquela montanha com aquelas pedras, Deus tinha um propósito para aquelas pessoas também. Conforme elas não foram, provavelmente elas não receberam aquilo que Deus tinha para a vida delas. E ele, tentando fazer o bem, tentando agradar aquelas pessoas, acabou sobrecarregando também e não chegou ao pico da montanha. E até hoje ninguém sabe o que Deus tinha preparado para aquelas pessoas até o topo daquela montanha. Então, ele tentou fazer o bem para as pessoas, ele acabou atrasando o propósito das pessoas, que Deus tinha para aquelas pessoas, ele pegou o peso, ficou sobrecarregado e não conseguiu chegar também. E aí, quando ele foi se lamentar com Deus, Deus falou assim, mas eu pedi para você levar só suas pedras, não as pedras dos outros. Então, fica na sua, quando você tiver que fazer o bem, peça discernimento a Deus, vê se é a coisa certa a se fazer. Se não for, aprenda a dizer não, fale de uma forma suave, uma forma que a pessoa possa entender e segue o teu caminho. Uma vez, numa certa empresa que eu trabalhava, na hora do almoço todo mundo ia lá no banco para sacar o dinheiro. E nessa empresa tinha um famoso Geraldo, operador de máquina, e eu era ajudante dele. E quando eu fui sacar o dinheiro, o Geraldo falou assim, vai lá, saca para mim, por favor. E eu falei, caramba, vou ter que pegar o dinheiro para esse camarada. Então eu fui lá, desci, peguei o dinheiro dele e voltei. Quando eu voltei, uma pessoa falou assim, cara, não faz mais isso não, você é maluco, cara. Se você é assaltado, perde todo o pagamento desse camarada aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar triste com você, chateado, ainda vai ficar desconfiado com você. Triste porque você deu mole, na mente dele ele vai achar que você deu mole, chateado e desconfiado que ele pode achar que você armou. Então, você quer fazer o bem para uma pessoa, às vezes acaba saindo errado. Pensa bem antes de fazer isso. Nunca mais eu peguei dinheiro de ninguém. Se eu vou no banco, fulano fala assim, toma o cartão aqui, saca o dinheiro. Eu não vou. Você precisa aprender a dizer não. Se você não consegue dizer não de primeira, dá uma respirada, fala com a pessoa que vai pensar. Eu tenho uma estratégia. Quando alguém chega e fala assim, Leandro, tem um dinheiro para me emprestar? Leandro, vamos para tal lugar? Eu chego para a pessoa e falo assim, cara, tu sabe que eu sou casado. Hoje em dia eu não resolvo nada sozinho. Tudo eu compartilho com a minha esposa. Eu vou te dar a resposta pelo WhatsApp. Aí eu chego para minha esposa, falo, às vezes nem falo, já dou a resposta. Camarada, muito obrigado, mas não vai dar para ir. Pô, meu amigo, eu não tenho dinheiro, tal, não sei o quê. Se você não é casado, se você não tem uma esposa, você dá uma respirada, fala que vai pensar. Fala, cara, eu vou dar uma olhada, porque eu tenho que ver se tem alguma coisa para esse dia de hoje, e eu te dou uma resposta. Se for questão do dinheiro, fala assim, cara, deixa eu dar uma olhada nas minhas finanças com calma, para ver se eu vou conseguir te emprestar esse dinheiro.
Agora, não sai dizendo sim de cara. Porque se você falar que tem, e depois, um dia, 2 dias, você falar que não tem, o camarada vai falar assim, tá vendo aí? Pô, me enrolou tudinho, falou que ia me emprestar o dinheiro e tal, não sei o quê. Foi igual aconteceu com a minha mãe uma vez. Eu falei isso pra ela, que ia me emprestar o dinheiro, depois eu me enrolei, não pude prestar. Isso eu escuto até os dias de hoje, você acredita? Então pensa bem antes de falar sim. E aprenda a dizer não. E lembre-se daquela parábola que eu te falei. Não tire a responsabilidade da vida dos outros. Às vezes Deus quer trabalhar, quer tratar no coração de uma pessoa. Você vai lá e ajuda aquela pessoa, faz aquilo que não era para fazer, tira a responsabilidade dela. Eu tenho um amigo meu que ele ficou até 30 e poucos anos, se eu não me engano, desempregado. Sabe por quê? Porque o papaizinho dele dava mesada para ele porque ele tinha que estudar para concurso público, ele tinha que passar. O pai tinha condições, então bancava. Ele era maior playboyzão. Só que assim, 30 e poucos anos nunca tinha assinado uma carteira. Porque queria passar no concurso. E o que aconteceu? Ele não passou em concurso nenhum. Porque ele só queria os melhores concursos. Concurso que pagasse menos, ele não queria. Ficou com a vida toda atrasada, não conseguia ser feliz no relacionamento, porque o pai dele queria fazer o bem para ele. Queria que ele passasse em concurso, não queria que ele trabalhasse para não atrapalhar, só queria que ele estudasse. Isso foi se acostumando, foi virando costume, ele não conseguia se relacionar com ninguém, que as garotas saíam fora, via que ele não queria nada com a vida. Resumindo, para ele arrumar um emprego tem que ser com um conhecido, ele trabalha com um conhecido, porque com 30 e poucos anos ele só ia pegar aquilo que ele não gostaria de pegar de trabalho, que ele escolhia, e esse foi o fim dele, porque o pai dele simplesmente quis fazer o bem para ele. Tirou a responsabilidade dele. Então lembre-se de não tirar a responsabilidade das pessoas. Deixe Deus trabalhar na vida de cada um de acordo com a vontade dele. E se você também perceber que Deus está colocando uma responsabilidade sobre a sua vida e você vê que tem alguém que está passando por cima, que está facilitando para você, que está te jogando numa zona de conforto, tome muito cuidado. Tome muito cuidado mesmo com isso. Não fuja das responsabilidades que Deus tem colocado sobre sua vida. Esse vídeo aqui foi um vídeo muito rápido, muito curto. Eu creio que o Senhor está falando no coração de algumas pessoas, que esse vídeo foi direcionado para as pessoas certas. E se chegou até você, se você gostou desse vídeo, está lembrando de alguém, envie esse vídeo para essa pessoa. Mas antes de enviar o vídeo, não deixe de deixar um comentário, deixar um joinha, se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, vem fazer parte da família. Fica com o meu abraço, e mais importante, fica com Deus.